Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre organização social e política do Brasil. É sobre o Teobaldo Miranda Santos, a antiga OSPB, da Companhia Editora Nacional, um livro da época da ditadura. E o Olavo de Carvalho, no seu último vídeo, aí, pelo menos no canal do Daniel Mota, que lançou, onde ele falava da demissão do Roberto Alvim, ele xingou pra caramba vários dos presidentes da época da ditadura militar, porque, segundo ele, foi naquela época ali que os professores esquerdistas começaram a tomar conta, ou as pessoas de esquerda começaram a tomar conta de todo o funcionalismo público nacional, e tomando conta de todo o funcionalismo público nacional, eles conseguiram se tornar maioria ali a ponto de fazer o que, segundo ele, fizeram com Roberto Alvim, que foi uma espécie de um golpe, ou uma armadilha, que ele caiu como um pato. Na verdade, o Roberto Alvim, ele escolhe os seus assessores, mesmo que lá haja funcionários de carreira, ele jamais colocaria nesses funcionários a missão e a incumbência de fazer o discurso dele. Ele mesmo falou que 90% do discurso foi ele que fez. Ele só não fez aquele enxerto lá. Mas, de qualquer forma, o discurso do começo ao fim, ele coaduna com o trecho do Goebbels, né? Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa obra. Na verdade é a bibliografia, cara? Teoria Geral do Estado, curso de Teoria Geral do Estado, Teoria do Estado, Noções de Sociologia, do Contardinho, da Zambuja, Calmon, Cavalcante, Delfim, Educação Democrática, Civics for America, Iniciação Cívica, Júlio Vieira, Tratado de Filosofia, Menezes, Teoria Geral do Estado, Manual de Filosofia da Miranda Santos. Segunda parte, Organização Social e Política do Brasil, Organização Constitucional, Organização Política, Organização dos Poderes, Organização Administrativa, Organização Social e Econômica, Organização da Propriedade, Organização do Trabalho, Organização da Educação e Organização da Democracia. Vamos à Organização Constitucional. Sumário: Regimes Políticos do Brasil, Constituição do Brasil, Constituição atual, essa aqui era a Constituição da ditadura, provavelmente do AI-5 de 69, As leituras e bibliografia. Os regimes políticos do Brasil. Desde o seu descobrimento em 1500, o Brasil adotou diversos regimes políticos. Foi, sucessivamente, colônia, vice-reino, reino, império e república. Além disso, durante o império teve um sistema de governo parlamentarista e, na república, um governo presidencialista, transformado em 1961 em um governo parlamentarista. Em 1963, o Brasil adotou novamente o sistema presidencialista de governo. A cada uma dessas formas de governo correspondeu naturalmente um sistema diverso de administração. A princípio, a descoberta do Brasil não despertou grande interesse em Portugal. Alguns historiadores negam a asserção de que Portugal não cuidou da exploração e do povoamento do Brasil logo após o seu descobrimento. Esta é, por exemplo, a opinião de Capistrano de Abreu, que já em 1883 afirmava que foram numerosas expedições exploradoras de guarda-costa e comerciais que vieram ao Brasil no primeiro terço do século XVI. Até 1530, pelo menos, não houve povoamento, Mas a verdade é que somente em 1530 o rei de Portugal resolveu povoar e colonizar a terra descoberta, mandando para isso ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza. Deslumbrados pelas riquezas da Índia, os portugueses não deram a devida importância à terra de Santa Cruz. Eles tinham chegado lá em 1498, se eu não me engano, com o Vasco da Gama, que depois de lá virou vice-rei das Índias Ocidentais, desde então o Vasco nunca mais deixou de ser vice. Somente 30 anos após o descobrimento, resolveu o rei de Portugal, Dom João III, colonizar o Brasil. Foi então enviado à nossa terra Martim Afonso de Souza, chefiando uma expedição colonizadora. Para melhor administrar a colônia, foi adotado um sistema das capitanias hereditárias, que deram bons resultados nas ilhas da Madeira e dos Açores. O fracasso, porém, do sistema de capitanias fez com que o governo português estabelecesse no Brasil, em 1549, um governo geral, com sede na cidade de Salvador, na Bahia. Mais tarde, em 1572, foi o Brasil dividido em dois governos, um com sede na Bahia e outro com sede no Rio de Janeiro. Em 1577 foi novamente unificado o governo com sede na Bahia. Em 1763 foi o Brasil elevado à categoria de vice-reino, tornando-se o Rio de Janeiro, nessa ocasião, a capital brasileira. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, a situação de colônia deixou praticamente de existir. Que a nossa pátria passou a ser a sede do governo de Portugal. Mas foi somente em 1815 que o Brasil foi oficialmente levado a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. A elevação do Brasil a reino e a sede do governo português trouxe alguns benefícios à nossa terra, acarretou também males à administração brasileira que até hoje se refletem na nossa vida social, econômica e política, em especial a corrupção, Paulo Guedes fez um pronunciamento,
Acho que os pais dele legaram um Brasil que crescia 6, 7% ao ano. E essa época era a época da ditadura, e que nos deixou como legado, ao final dela, uma dívida externa exorbitante, uma inflação também galopante. O cara é um mala sem alça, né? Então, política, né? Excessiva centralização político-administrativa que acontece ainda hoje, né? Nós vivemos num estado federalista, né? Um pacto federativo, mas onde os estados não têm tanta autonomia assim quanto tem nos Estados Unidos, que é uma outra república federalista, né? A falta de equilíbrio entre a vida urbana e a vida rural, que a orientação urbanista da administração pública, grande desenvolvimento cultural, sem a necessária base material, desigualdade social e econômica, né, entre as diversas regiões do país, são as principais consequências da elevada ou elevação precipitada do Brasil a reino. 300 anos de colônia forjaram, entretanto, uma consciência nacional e criaram anseios e ideias de liberdade e autonomia. Assim, a 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência de nossa pátria. Surgiu então o Império do Brasil, livre e soberano, e cuja forma de governo passou a ser a de monarquia constitucional representativa. O primeiro império, regência e segundo império foram as fases evolutivas por que passou a monarquia brasileira durante os 70 anos de sua existência, com o desenvolvimento de sua maturidade política e sob a influência das ideias de liberdade e democracia que vicejavam nas nações jovens da América. Ele resolveu o Brasil adotar a crise de novembro de 1889, sem derramamento de sangue, num golpe militar, né, num ambiente de serenidade e paz, a forma republicana de governo. Só um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. E se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a maior de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 476 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que era outro por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham o nosso vídeo, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.